Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de número 26 e 27. Assim está escrito: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a vã religião e a religião pura e imaculada. O apóstolo Tiago foi um daqueles escolhidos por Jesus para ser o seu discípulo e depois nomeado apóstolo. Eles, então, vieram ao longo daqueles anos participando com Jesus, aprendendo sobre o que Jesus ensinava, porque Jesus deu exemplo. Eu sempre digo aqui, primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava, e o exemplo de Jesus era o exemplo de uma pessoa voltada para o Pai. Ele próprio sempre dizia: porque eu vim fazer a vontade de meu Pai. E eu só posso fazer o que o meu Pai me permite fazer. E em vários momentos ele dizia: todavia seja a tua vontade, como o Pai quer, como ele deseja. E o Pai tem se agradado de mim, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus demonstrou aqui em vida como é possível as pessoas servirem a Deus e servir de tal maneira que o coração de Deus alegre-se pelo proceder das pessoas aqui na terra, a maneira como elas estão vivendo. E nesta vivência que Tiago teve, ele observou e exemplificou muitas coisas que aconteciam. E quando chega esse texto que acabamos de ler, nesses dois versículos que aqui estão, nós encontramos ele colocando aqui duas situações opostas. Uma falando sobre a religião vã, ou seja, falsa, somente de aparência. E outra, a religião pura e imaculada. O sentido de religião aqui é a maneira como a pessoa presta culto a Deus, como a pessoa serve a Deus, os fundamentos da sua adoração, o que estão incluídos ali. E primeiro ele começa a dizer o seguinte, que há a possibilidade de as pessoas, por si mesmas, considerarem-se como que sendo religioso ou religiosa. E a pessoa exalta a si mesma, não, porque eu sou religioso, porque eu adoro a Deus, porque eu faço de tal forma, e por aí vai. E para ela, ela e pronto, está no melhor patamar da vida. Mas o apóstolo, escrevendo esta epístola, dando conselhos sobre várias situações, e o que mais o apóstolo Tiago enfatizava era a discrepância entre os que as pessoas diziam crer e o que elas praticavam. E ele dizia o seguinte: é impossível a pessoa dizer que tem fé e não tem obras. Se a pessoa diz que tem fé, mas não tem obras, não tem a vivência desta fé na prática diária,
essa fé é vã, ela é inútil, é uma fé morta, não é uma fé operante, não é dinâmica, ela não produz nada, ela não tem resultados. Então, é uma fé sem valor. É isso que ele queria dizer. Já o outro que, através das obras, ele demonstra a fé em Deus. A fé desse é viva, é operosa, é uma fé que produz resultados. Porque uma coisa é falar. Não, porque eu tenho toda a fé do mundo. Mas qual é a prática dessa fé na vida diária? Não existe. Então a fé é vã. O outro pode não se arvorar a dizer tanto, mas através da fé ele realiza atos que glorificam a Deus. E por aqueles atos que são realizados, alguém pode avaliar a fé daquela pessoa. Porque ninguém pode fazer daquela forma se não tiver o fundamento da fé no coração. Então a fé é o agente motivador que impulsiona as pessoas a realizarem algo dentro do propósito de Deus e para a glória dele, cujo benefício estende-se às pessoas, ao próximo, àqueles que estão em necessidade. Então, quando alguém chega dizendo que é religioso, mas não tem os resultados do que diz ser, pelo contrário, tem uma vivência desagradável com relação ao propósito e à vontade de Deus, porque é alguém que não refreia a sua língua, ou seja, não tem cuidado naquilo que fala e, além do mais, engana o seu coração. Esta pessoa só pode viver tormentos, porque como que ela consegue enganar a ela mesma? Mas é o que a palavra de Deus diz, quando a religião é vã, até isso pode acontecer, de a pessoa enganar a si mesmo. E ele engana-se, porque ele dá a aparência de uma coisa, de uma vivência, de uma prática de vida, quando na verdade não existe nada de prática. É somente uma aparência, é uma estampa que se mostra e quando alguém olha e vê, julga que seja algo de valor. Mas quando vai buscar os fundamentos e os resultados, não encontra. E por não encontrar estes resultados, então chega-se à conclusão que a prática religiosa daquela pessoa é vã, é um engano, é uma inutilidade, é algo vazio, é algo sem valor, não está centrado em Deus, não está voltado para a vivência com o próximo no relacionamento, porque é entre as pessoas que nós vamos demonstrar qual é o nível da nossa comunhão com Deus. Pela prática, pelo trato, pelo comportamento, pelo estender da mão, pela misericórdia, pelo amor que se devota, que se demonstra, pela hospitalidade. São esses os sinais que vão identificar uma pessoa que, na verdade, está servindo a Deus com sinceridade e os seus atos confirmam aquilo que está dentro do seu coração. Mas aquele que somente cuida ser religioso, cuida, quer dizer, pensa que é, diz que é, mas prova que não é. Como é que prova que não é? Porque não refreia a língua. É uma pessoa que tem a boca solta. Fala o que deve e o que não deve, a torto e a direito. Não tem aquele limite, não tem aquele filtro, não tem aquele cuidado com as palavras que vai dizer e como vai dizer. E isso, na maioria das vezes, traz confusão, traz conflito, traz problema, suscita guerra, desavença, frustração, angústia, tristeza. Então diz aqui, se alguém entre vós cuida ser religioso
e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele não está fazendo nada. Ele não tem nada que provar na vida dele como sendo algo útil e agradável diante de Deus. Mas é um comportamento de fachada. E, infelizmente, esses dias que nós estamos atravessando, dias do relativismo, em que as pessoas estão abrindo mão das coisas que são absolutas, dos fundamentos que foram estabelecidos à luz da palavra de Deus, os marcos que foram colocados pelos nossos pais nos primórdios da fé, estabelecidos para direcionar, orientar e resguardar as pessoas de viverem uma vida vã, vazia e enganosa, para que eles vivessem de acordo com a vontade de Deus. Quando tudo isto é tirado, quando os marcos são tirados, quando os fundamentos são colocados no esquecimento e começa a entrar o relativismo, que a verdade de cada um é que conta. E se for desta forma, cada cabeça tem uma verdade, tem uma sentença diferente. Então não se pode chegar à harmonia, não se pode chegar à concórdia, não se pode chegar ao acordo. Agora, quando nós temos o fundamento da palavra de Deus como certo e seguro, imutável como ele é, porque são absolutos. O que é absoluto não muda, permanece o mesmo. Passa tempo, anos e séculos, lá está o fundamento da verdade. Então, quando estes fundamentos estão nos seus devidos lugares, então as pessoas que vêm trabalhando e servindo a Deus, observando estes princípios da palavra de Deus, eles vão ter uma vida saudável, em comunhão com Deus, aceito por Ele e tendo a sua presença para o seu dia a dia. Então, os seus atos, hábitos e comportamentos, ações, atitudes, seja o que for, que a pessoa vai movimentar-se no seu dia a dia, vai sempre trazer a identificação de que ela está ligada ao Senhor nosso Deus e de que a vida está sendo governada à luz da palavra de Deus. E isto vai gerar resultados produtivos, permanentes. Mas aquele que cuida ser religioso e não refreia a sua língua, pelo contrário, engana o seu coração, essa religião, Tiago disse, ela é vã. É uma religião que não serve para nada. Não tem valor nenhum. Não melhora a vida de ninguém. Não traz segurança à própria pessoa que diz ser uma coisa quando não é. Porque ela sabe que não é. Então ela não tem estrutura, não tem fundamento, não tem certeza, não tem segurança. E em várias ocasiões, quando se mostra quando ou quem não tem certeza da sua salvação com Deus, muitas pessoas se apresentam. Não, eu não tenho certeza da salvação. Por que não tem certeza da salvação? Porque está dizendo ser uma coisa quando na verdade não é. E quando é levado a observar e examinar-se à luz da palavra de Deus, não encontra ali nenhuma identificação. Por isso é que surge a dúvida com relação à salvação. Não que a salvação seja ineficaz, ela perca o seu valor seja diminuído, não. Mas é que a pessoa não está vivendo à luz da palavra de Deus e, portanto, não está valorizando a certeza de salvação que foi garantida por Jesus. Já por outro lado, o mesmo apóstolo Tiago disse qual é a religião pura e imaculada,
ou seja, aquela que é na essência e é na prática também. Não é só o discurso, mas é a prática, o exemplo de vida, o dia a dia, os relacionamentos com este, com aqueles outros. É a maneira como as pessoas vão vivendo, que elas vão se demonstrando diante de Deus qual é o intento do coração delas. Então, quando ele diz aqui, a religião pura e imaculada, duas características de uma religião, ou seja, de um trabalho, de uma adoração que é devotada a Deus, que essas duas características as identificam como sendo algo firme, permanente e que tem acesso à presença de Deus, que é a religião pura, ou seja, não tem impureza, não tem boca sem limites, palavras ditas de qualquer forma. Não. A religião pura, a pessoa ela é cuidadosa. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela está olhando, está servindo a Jesus, está olhando e tendo cuidado como anda, como age, como fala, como procede, como se comporta. Tudo isto vai identificar na vida desta pessoa que ela realmente ela está servindo a Deus. Então, esta religião ela é pura. Ela não tem impureza. Não tem impureza. Pode fazer o exame, a averiguação e não vai encontrar nenhum tipo de impureza ou coisa que desvalorize esse tipo de procedimento. E a segunda característica é que ela é imaculada, ou seja, não tem mancha. Não existe mancha quando a vida está consagrada inteiramente a Deus. Então, a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai. Não é para com os homens, mas é para com Deus e o Pai. Quais são estes fundamentos desta verdadeira religião, que ela é pura e, ao mesmo tempo, ela é também imaculada para com Deus o Pai? Então, nós vamos observar aqui 3 direcionamentos que Tiago deixou escrito para o nosso ensino, pelos quais pode-se discernir a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Em primeiro lugar, ele disse que esta religião, esta comunhão, esta adoração que é devotada a Deus o Pai, ela se expressa também, em primeiro lugar, em visitar os órfãos. Visitar os órfãos, ou seja, aquelas pessoas que não têm pais, pai e mãe, são órfãos. Por uma situação, por alguma coisa, ou por um abandono, ou pela morte prematura, eles ficaram sem o amparo familiar. Então, a religião pura e imaculada, ela se ocupa em visitar os órfãos, em oferecer a eles o conforto, o consolo, o conselho, a orientação, a ajuda e a presença das pessoas que servem a Deus com sinceridade, com verdade, nesta prática de vida, vai trazer alento para o coração desses órfãos, vai ver a condição em que eles estão, vai mover o coração e a mão para ajudá-los naquilo de que houver uma necessidade. Então, observe que esta é a verdadeira religião. Ela é pura e ela é imaculada. Não se vai fazer por alguma vanglória, por algum interesse,
por subjugar alguém, não, mas vai no intuito de ajudar a quem está em necessidade. Então, visitar os órfãos, alguém desamparado do aparato familiar, o pai e a mãe. Estão ali e precisam deste recurso, precisam desta ajuda. E ela só será possível através destas pessoas que vivem verdadeiramente entregues a Deus e dispostos a ser um instrumento de Deus. E também as viúvas nas suas tribulações. Quantas tribulações as viúvas sofrem? Elas são deixadas de lado, elas são desamparadas, elas são abandonadas. As pessoas não se importam com a maioria delas. São poucas, infelizmente, que as pessoas dão algum valor, mas a maioria, infelizmente, são deixadas ao desamparo. Ninguém enxerga, ninguém se preocupa, ninguém visita, ninguém vai ao encontro para um conselho, para uma oração, para ver a condição, como vive, como subsiste, como é a condição, qual é a necessidade de momento. As pessoas são deixadas ao léu, ao vento. Mas a palavra de Deus diz que a religião pura e imaculada, ela se ocupa nestas coisas. Ela se ocupa em visitar os órfãos e também visitar as viúvas nas suas tribulações. E quão grandes tribulações estas viúvas têm. Falta-lhes tudo. Falta recurso, falta amparo, falta ajuda, falta o calor humano. Falta o necessário para a subsistência. E às vezes as pessoas vão definhando, esquecidas num canto, desprezadas, desencorajadas, abandonadas, e elas sentem-se só, desamparadas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é pai dos órfãos e marido das viúvas. Este é o Deus que cuida. E se Deus se coloca nesta condição, como pai dos órfãos e como marido das viúvas, no intuito de cuidar, de prover, de livrar, de dar a elas o necessário, quem serve a Deus deve seguir o seu mesmo exemplo. E quando Tiago escreve, ele diz isto: a religião pura e imaculada, ela tem a ver com isto. Para com Deus o Pai é visitar os órfãos, visitar também as viúvas. Não é visitar somente de quem a gente pode esperar alguma coisa, não. É as viúvas também. As pessoas não esperam nada deles, porque tanto sofrimento, tanta necessidade e tanta coisa no limite. Mas é preciso ir lá ao encontro delas também. E isso está traduzindo a fé que existe no coração das pessoas em cuidar uns dos outros. E mais ainda, e diz, e guardar-se, terceiro, guardar-se da corrupção do mundo. O mundo está corrompido e ele corrompe também, através da associação das ofertas, dos atrativos. Então, a religião pura e imaculada, uma vida que seja totalmente voltada para Deus, ela não deve abrir-se para a corrupção do mundo, porque a corrupção vai minar a comunhão, vai minar a fé, e a pessoa vai enfraquecer e vai afastar-se da comunhão com Deus. Então, esta religião pura e imaculada, ela vai continuar sendo tal como está escrito, quando houver esse dinamismo, essa atividade, esse movimento
dos que servem a Deus no cuidado ao Senhor, em nutrir a sua fé e em olhar e enxergar as pessoas em necessidades, como sendo os órfãos, como sendo as viúvas, e também cuidando com vigilância para que as corrupções que há no mundo não encontrem brecha no nosso coração, porque isso nos tiraria da presença de Deus. Então veja como é o cuidado. Agora observemos os dias em que estamos vivenciando. Quais os lugares que ainda estão praticando esta religião pura e imaculada para com Deus o Pai, que estão realizando no dia a dia a visita ao órfão, à viúva e o cuidado concernente às corrupções que há no mundo. Quantos estão fazendo isto? Quase ninguém. Muito pouco. Porque estão ocupados com outras coisas. Estão ocupados com as coisas passageiras e materiais, com as coisas abstratas, com o pau, a pedra, o ferro, o pedestal, o microfone, a bancada, a cortina, o layout, a mídia social, a área financeira. Em muitos lugares as pessoas estão ocupadas com estas coisas e esquecem-se de que a verdadeira religião pura e imaculada é o relacionamento entre pessoas, umas cuidando das outras, tendo igual cuidado um do outro. E se existe alguém vulnerável nesta situação da vida, são os órfãos, são as viúvas, é o desempregado, é aquele que está passando por uma provação muito difícil. E é preciso que estes verdadeiros servos e servas de Deus sejam dirigidos por Ele a ir até estas pessoas, a visitá-las, a encorajar, a orar, a passar um tempo, falar da experiência de vida, de comunhão com Deus, o testemunho, o que acontece. Isso vai animar as pessoas, vai encorajar, vai alegrar, vai despertar. Mas as coisas hoje estão numa frieza muito grande. Até dentro do ambiente de culto, as pessoas que ali estão não se relacionam entre si. Parece que cada um por si. Eu vou prestar o meu culto, eu vou fazer o meu culto. E termina aquilo ali e parece que não tinha mais ninguém lá, só tinha aquela pessoa. E cada um está agindo desta forma. E quando aparece um necessitado e precisa de um socorro imediato, não se encontra ninguém disponível para isto. Todos estão ocupados, cada um com seus próprios negócios, com seus ideais, e não tem tempo para fazer o que Jesus fazia e para fazer o que Tiago orientou que seja feito, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção que há no mundo. Então, quando nós voltarmos o nosso olhar para esses princípios da palavra de Deus, nós vamos viver na realidade, ou com verdade, este procedimento. Porque dizer que é sem ter a prática de vida, está enganando-se a si mesmo. E quem engana-se a si mesmo
não tem comunhão com Deus. Como é que a pessoa engana ele mesmo e depois ele vai querer aproximar de Deus? Não é possível. Mas a religião pura e imaculada, que se dar a conhecer através dessa prática de vida, ela vai beneficiar os carentes e necessitados e vai nos livrar da vaidade, da insensatez, do orgulho, de uma vida vazia, sem a comunhão, sem o testemunho, sem a presença de Deus. Porque vamos estar ocupados. E quem está ocupado trabalhando para Deus, o Espírito de Deus está ali trabalhando, agindo, movimentando, dando graça, dando orientação, abrindo a mente, estratégia, caminho, endereço, necessidade. E a pessoa vai deixando-se usar pelo Senhor. E ao estender a mão e ajudar, não ficará sem a recompensa de Deus. Mas o religioso, de discurso apenas, esse diante de Deus não tem valor nenhum, porque é um enganador. Não refreia a língua, fala palavras as mais impronunciáveis diante da humanidade, porque não tem filtro, não tem limite, não tem cuidado, não tem parâmetros. Então fala o que vem na cabeça. E, por outro lado, consegue enganar a si próprio. Onde já se viu? A pessoa engana a si mesmo e aceitar aquilo como correto. Então, esta é a religião vã, religião vazia, religião da vaidade, da fadiga, do cansaço, uma religião que traz conflitos de poderes, é um guerreando contra o outro. Ao passo que a religião pura e imaculada, cada um encontra o seu lugar no corpo de Cristo para ter a sua função em atividade e em socorrer e ajudar o órfão, a viúva e guardar-se da corrupção do mundo. Então que possamos observar por este caminho, porque há tempo ainda de aprender com o exemplo que foi deixado por Jesus e pelos apóstolos que o seguiram e que depois de Jesus utilizaram-se deste mesmo procedimento e que foi perdido ao longo da história. Parece que é algo que não precisa mais praticar. Mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua a mesma e ela precisa ser praticada. E esta é a melhor forma de se praticar a palavra de Deus. É vivendo a cada dia, no contato com as pessoas, com o necessitado, com o carente, com o órfão, com a viúva, com o enfermo, com o desamparado, com o desempregado, com o que está com problemas, os mais variados possíveis. É preciso estar ali como alguém usado por Deus para um hino, para uma oração, para o estender da mão, para um cuidado, para uma ajuda. E isso tudo faz a diferença na vida das pessoas. Então observe, se a religião ela é pura e imaculada, ela é verdadeira. Ela vai produzir, ela vai motivar as pessoas a praticar o que diz a palavra de Deus. E praticando vai haver amadurecimento espiritual, crescimento, aprofundamento da comunhão com Deus. Mas se por outro lado é alguém que não tem cuidado com o que diz, a religião é vã, porque não está guardando a sua boca, não está refreando a sua língua, está vivendo um engano, uma mentira, uma vaidade, algo que parece, mas não é. E, portanto, não tem alegria, não tem paz, não tem comunhão, nada lhe satisfaz.
Mas quem se volta para a prática de vida, nesses 3 pontos, de visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo, com certeza vai ter uma vida realizada, produtiva, brilhante na presença de Deus. Que eu e você possamos entrar por este caminho e contar com a ajuda e a misericórdia de Deus e sejamos recíprocos a estas pessoas carentes e necessitadas, para estar juntos, para estender as mãos, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Vamos pensar sobre isto e vamos em tempo ainda nos ocupar com estas coisas necessárias para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Que Deus possa dar-nos graça e que Ele nos abençoe. E em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.